Bom dia, gente. Vamos agora para a nossa atividade de geografia, situada lá na página 162 no nosso livro, capítulo 12, a comunicação, espaço rural e espaço urbano. Okay? Vamos entender como é esse funcionamento e a importância que ele tem. Ok? Você já viu que algumas formas de transporte e comunicação mudaram ao longo do tempo. Os meios de transporte e comunicação permitem a integração entre diversos espaços geográficos, ou seja, entre diversas cidades, bairros, países. Entre o campo e a cidade, por exemplo, esses meios possibilitam a troca de produtos, serviços de saúde e educação, entre outros. Ok? Então, sem o transporte, as pessoas que produzem o feijão, o milho, o arroz, a soja, lá num determinado local, não teriam como escoar essa produção, como transportar essa produção para outras cidades, fazendo uma troca do seu serviço, né? Do seu produto. O transporte de pessoas também não seria possível, cada um viveria ali somente no seu lugar. Então, é muito importante os meios de transporte e comunicação. Eles auxiliam no desenvolvimento e na integração das atividades realizadas no espaço rural e no espaço urbano, ok? Então, aqui abaixo nós temos uma imagem. Nessa imagem, a gente observa alguns meios de transporte e comunicação, certo? Aqui nós temos um caminhão, aqui uma pessoa pedalando a bicicleta, aqui temos um cavalo, aqui uma TV, uma pessoa assistindo um jogo na TV, aqui uma pessoa pegando ônibus, aqui uma pessoa usando o computador, aqui o transporte de moto, aqui temos um navio, avião. Então nós temos transportes aquáticos, terrestres e aéreos, né? Então, são muitas opções de transporte que nós dispomos hoje, mas nem sempre foi assim, né? Antigamente não tinha essas possibilidades todas, era mais limitado aos cavalos de transporte realizado, ok? Com a modernidade, a descoberta do homem, com os meios de produção em massa, de peças, de uma renovação cada vez maior na tecnologia, através dos estudos do homem, é que se foi avançando até se chegar hoje nos foguetes que vão para outros países, outros planetas, por exemplo, né? Então, nós saímos do cavalo, de andar a pé, depois nos animais, e hoje nós estamos podendo chegar ao espaço sideral, né? Então, é um avanço muito grande na tecnologia. Agora nós vamos listar os meios de transporte e comunicação representados na imagem da página anterior, ok? Vocês vão escrever aí todos eles, meios de transporte e comunicação. Eu acredito que vocês podem perceber até mais alguns, além do que eu mencionei, tá bom? Vamos lá, ficar espertos, ficar de olho. Ok? Se uma pessoa que morasse no espaço rural representado na imagem fosse adquirir um produto do espaço urbano, que meio de transporte ela poderia utilizar? Aqui a gente está vendo que o espaço rural ele é mais distanciado, né? Essa área mais verde, onde há mais produção de agricultura. E o espaço urbano é esse espaço onde temos as construções, né, da cidade, muitos prédios, shoppings, ok? Estádio. Então, assim, são outras estruturas, né, que apresentam. E se uma pessoa que mora lá no campo precisar de uma coisa da cidade, como ela vai conseguir? Ok? Que meios poderia utilizar para conseguir isso? No item C, se essa pessoa precisasse adquirir o produto sem sair de casa, como ela poderia fazer? Ok? Então, vamos pensar que possibilidades existem para isso.
Na segunda questão, nós temos quais são os meios de transporte e comunicação que você mais observa no lugar onde você vive, certo? O que é mais utilizado pelas pessoas. Na terceira, qual o meio de comunicação que você mais utiliza para se comunicar com seus colegas? Aí tem algumas opções, o telefone celular, o fixo, carta, o bilhete ou outros modos, né? No item 4, qual é o principal meio de transporte que você utiliza no seu dia a dia? Se é ônibus, automóvel, bicicleta ou outro. E na quinta, apresente as respostas da atividade 3 e 4 para o professor anotar na lousa. O que nós vamos fazer? Nós vamos respondendo, colocando aqui e vamos observar os dados dos outros colegas da sua sala, ok? E aí você vai ver na atividade que os coleguinhas mandaram o que eles respondem sobre a questão da página seguinte, ó. Na página 164, nós temos aqui um gráfico, ok? Aí nós vamos observar, represente em um gráfico de barras os dados anotados anteriormente pelo professor. Complete a legenda do gráfico com as palavras que faltam. Aqui do ladinho, nós temos um retângulo que tem alguns símbolos dentro. Tem o telefone celular, tem um telefone fixo, o desenho do envelope de uma carta e embaixo tem outros. Você vai colocar nessas linhazinhas aqui o nome desses meios de comunicação, certo? Depois nós vamos observar quantos dos nossos amigos utilizam o aparelho celular para se comunicarem no dia a dia. Se forem 3 pessoas, você vai pintar 3 quadradinhos aqui. 1, 2, 3. Pintamos 3 quadradinhos referente a 3 pessoas que usam o celular. Depois, nós vamos ver quantas pessoas utilizam telefone fixo, que hoje é mais difícil, né? Vamos botar aqui só uma pessoa. E cartas, será que as pessoas ainda utilizam cartas hoje para se comunicar? Vamos ver pela resposta dos colegas se 1 ou 2 pessoas costumam escrever cartas. Provavelmente nós vamos ter o maior número de crianças com acesso à comunicação por esse objeto aqui, ó, pelo telefone celular. Por estar vinculado à internet, pelo acesso ser mais rápido, né, a conexão ser mais rápida. Muitas vezes as pessoas estão utilizando mais esse meio de comunicação do que outros, ok? E se tiver um outro meio de comunicação que você utiliza, você vai colocar nessa última coluna aqui, ok? E abaixo nós vamos fazer o mesmo procedimento com os meios de transporte. Aqui você vai colocar ao lado o nome dos meios de transporte, né? Que você está observando aqui. E do lado você vai pintar as barrinhas de acordo com o número de alunos que for respondendo. Se 4 alunos disserem que andam de bicicleta, você vai pintar 4 barrinhas. Se 5 alunos disserem que andam de carro, você vai pintar 5 barrinhas, ok? Se 8 alunos disserem que andam de ônibus, você pinta 8 barrinhas. E se ele utilizar outro meio de transporte, você vai pintar as barrinhas aqui, ok? Pode ser moto, pode ser carroça, pode ser barco, porque para nós isso não se aplica, mas tem outras cidades no Brasil em que as crianças se movimentam de uma cidade para outra em barcos, em balsas, ok? Então elas poderiam pintar aqui nessa última coluna. Nós provavelmente pintaremos apenas a respeito de motos, ok? Carroça. Então é isso. Essa questão nós vamos fazer esse gráfico mostrando a nossa resposta. Agora, de acordo com o gráfico, quais são os meios de comunicação e transporte mais utilizados pelos alunos? Quando terminar o dia, nós vamos olhar qual foi a coluna que teve as barrinhas pintadas com mais
intensidade, com mais número de quantidade, ok? Então, se o meio de comunicação mais utilizado foi o celular, a gente vai ter mais barrinhas pintadas de celular e menos barrinhas pintadas dos outros meios de comunicação. A mesma coisa a gente vai observar no meio de transporte, ok? Então, vamos ficar observando no grupo. Cada criança que mandar a tarefa no grupo, vocês vão olhar qual é o meio de comunicação e transporte que ela mais utiliza e pintar o seu tracinho aqui, tá certo? Para isso, nós podemos ir postando primeiro a página anterior. Quando terminar a página anterior que vocês forem postando, aí vocês vão fazendo essa daqui e deixa para mandar essa mais no final do dia, tá bom? Ou até amanhã de manhã, que é quando a tia Auri computa a frequência de vocês por quem fez a atividade, ok? Vamos lá. Aqui você vai responder essas questões baseados no gráfico. E vamos ler agora uma notícia, ok? Na questão 6, na página 165, diz: tecnologia muda a vida de quem vive no campo. As tecnologias que possibilitam a comunicação entre as pessoas, principalmente nos centros urbanos, e as conectam ao mundo, estão chegando também às comunidades rurais do Espírito Santo. Olha aí o nomezinho Espírito Santo, tá com letra minúscula ou maiúscula? Letra maiúscula, né? Então, nós estamos falando de um lugar, o nome de uma cidade, ok? Para os produtores rurais, a telefonia móvel, que é a que utilizamos no celular, com a internet, significa mais facilidade nos negócios, redução dos custos, agilidade nas decisões e melhor aproveitamento das oportunidades. O fechamento de negócios, que antes obrigava o produtor a sair de sua propriedade para as compras presenciais, agora pode acontecer por meio de um simples contato telefônico ou pela internet, eliminando ou reduzindo a necessidade presencial, ok? Isso é uma reportagem que está no Gazeta Online, que é um tipo de jornal. O título: Tecnologia muda a vida de quem vive no campo. Aí tem aqui o endereço eletrônico em que ela está disponível. E esse acesso foi realizado no dia 18 de novembro de 2017. Essa foto que tem aqui do lado, nós vemos escrito aqui que são torres e antenas de telefonia em área rural do município de Resende, no estado do Rio de Janeiro. Essa foto também foi feita em 2017, ok? De acordo com a notícia, quais tecnologias de comunicação foram instaladas em alguns espaços rurais do estado do Espírito Santo? Vamos lá observar na reportagem. Você pode fazer um tracinho em cima dessas informações quando você for encontrando. Depois você coloca aqui a resposta, ok? E no item B nós vamos observar como o acesso a esses meios de comunicação tem favorecido os produtores rurais desse estado, ok? Então, essa realidade se aplica a outros estados do Brasil também, em que essa modernidade tem chegado. As pessoas, por exemplo, antes precisavam andar quilômetros para comprar sementes, para comprar adubo, para comprar fertilizantes. Hoje, com um telefonema, eles podem comprar de uma empresa ou de algum produtor próximo à sua área onde resida, e esse produtor faz a entrega na sua comunidade, na sua casinha, ok? Então, assim, foi uma agilidade, uma economia, porque ele não precisa gastar tempo para ir até lá, ele não precisa gastar com transporte, ok? Enquanto ele estava na cidade, ele não podia estar trabalhando, então ele pode utilizar o tempo dessas viagens que não precisam mais ser feitas para melhorar a sua produção. Então, são muitas melhorias que vieram a acontecer com essa expansão da tecnologia, ok? Então, assim, é algo muito importante. Infelizmente, nem todos ainda têm acesso, mas está havendo uma expansão muito grande, ou seja, um crescimento,
E cada dia mais e mais cidades vão tendo acesso a esses recursos, ok? Com instalações de torres que captam sinais de satélite e vão podendo conectar essas cidades a outras, facilitando assim a vida e o crescimento de todas, ok? Mas não vamos nos esquecer que, mesmo tendo a tecnologia, que está sendo muito importante para nós no nosso processo de crescimento, enquanto cidades, nós não podemos esquecer o contato humano, ok? Nós ainda precisamos estar com o outro, ainda precisamos conversar com o outro, falar, brincar, nos divertir com outras pessoas. Não podemos reduzir a nossa vida somente ao uso do telefone, ao uso da TV, ao uso do computador, ok? Precisamos reservar esse tempo de ter interação pessoal com outras pessoas. Agora, mantendo os cuidados, né, por conta da pandemia que está em nosso país ainda acontecendo, em nosso planeta. Mas mesmo com esses cuidados, a gente precisa ainda, assim, ter interação com o outro, ok? Mais um dia que chega, que nós vivemos, né? E vamos dar graças a Deus por isso. Pelas possibilidades que nos têm sido apresentadas de aprendizagem, de crescimento, de desenvolvimento, ok? Por estarmos fazendo parte desse momento, né? De tanta importância para o nosso mundo, ok? Então vamos sempre lembrar de agradecer, gente. Fiquem com Deus. Nós vamos ter o nosso feriado agora. Segunda-feira, dia 12, é dia de Nossa Senhora da Assunção, Nossa Senhora Aparecida, desculpem, que é padroeira do estado do Ceará, então será feriado. E teremos no dia 15 o dia do professor, que seria na quinta-feira. Então houve um acordo e foi antecipado esse feriado para terça-feira, dia 13. Então, nós não teremos aula dias 12 e 13 de outubro, ok? Mas dia 14 nós retomamos na próxima quarta e seguimos as atividades normalmente, ok? Tenham um bom feriado, um bom descanso. Quem não colocou ainda as atividades em dias, aproveita para colocar nesses 2 dias que a gente não vai estar tendo aula com atividades novas. Você vai vendo os vídeos e resolvendo as atividades anteriores, ok? Para ficar todo mundo no mesmo nível, no mesmo aprendizado, ok, gente? Pois fiquem com Deus e até quarta-feira, se Deus quiser.